Olá, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer mais esse vídeo para nós. Existem assuntos que nós devemos lembrar, relembrar, ler, reler, voltar de novo, porque são assuntos que nunca envelhecem e são situações que a gente às vezes não chega a fazê-lo concluído. Por exemplo, nunca mais eu preciso pensar nisso. Não, precisa fazer. Ou outras pessoas novas chegam e elas precisam da mesma recomendação que eu e você recebemos lá atrás. Então, aqui nós vamos ouvir alguns assuntos assim de vez em quando. E esse assunto nosso hoje está baseado em Êxodo, capítulo 12, o verso 13. Mas eu quero ler o 12 também, para nós tomarmos sentido aqui. Eu quero tomar o profeta William Branham na mensagem O Sinal. Só para nós não relaxarmos com determinadas coisas. Tem coisas que nós não podemos nos esquecer que elas existem e que são requisitos nas nossas vidas constante, perpetuamente. Isso será um requisito na nossa vida. Então leiamos. Diz assim: Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, muita gente pensou assim: o anjo da morte, o diabo vai matar. Aqui é vendo eu o sangue. Quem está falando? O Senhor. Quem ia passar matando era o Senhor. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu feri a terra do Egito. Então, eu costumo dizer assim: se a pessoa está tendo um problema com o diabo, ela corre e recorre a Deus. Agora, se o problema dela for com Deus, aonde ela vai recorrer? A única defesa que nós temos contra Deus, olha só, estranho, nós estamos contra Deus? Calma. A única defesa que nós temos contra Deus é obedecer sua palavra. A própria palavra dele é escudo para nós contra a ira dele. Como assim? Se eu cumprir o que ele requer, a ira dele jamais se voltará para mim. Agora, a ira não está condicionada a eu vou fazer isso e Deus vai se irar. Não. Deuteronômio capítulo 28, duas leis já estão estabelecidas. Se eu faço isso, bênçãos. Se eu faço aquilo, maldição. Aqui, do mesmo modo, Deus tinha dado a Moisés, agora era a última praga que iria acontecer no Egito, e Deus disse assim: olha, eu vou visitar o Egito, a terra do Egito. Aonde estava o povo dele? No Egito, estava na terra do Egito. Então ele falou: eu vou visitar a terra do Egito. As outras pragas, Israel estava em Gósen, e as outras pragas não aconteciam lá em Gósen. Eles estavam protegidos. Essa agora, ela ia passar em todo lugar. Agora Deus deixou de tratar com eles como uma cidade separada, e isso seria casa. A coisa ficou muito mais individual. As pragas de rãs, as pragas de piolho, a praga de lepra, a praga
disso ou daquilo outro, passou lá no Egito e o Egito está sendo destruído. Isso é problema do Egito para lá, eu estou aqui em Gósen. Ótimo. Só que a última praga, Deus disse assim, eu vou visitar a terra do Egito, de homem a animal, eu vou passar. E o primogênito vai morrer se não tiver o sinal. Na mensagem do sinal, parágrafo 29, essa mensagem é uma mensagem recente, porque nós já temos várias mensagens do sinal. Essa é recente agora, feita pela Crentes da Bíblia. Então, no parágrafo de 29, eu digo isso porque tem várias mensagens, datas. Sábado, 8 de fevereiro de 1964. O profeta usou o mesmo tema em vários lugares, várias datas, e nós temos algumas outras mensagens. O sinal, pode haver divergência entre parágrafos, pode haver divergência de datas, mas ele disse assim: os judeus, nessa questão, poderiam dizer: sim, somos judeus do pacto. Mas se eles não tivessem o sinal, o pacto não teria efeito. Então, eu estou aqui em Gósen, eu estou debaixo de um pacto. Nada disso vai ter efeito se você não fizer o que foi requerido agora. Qual que é o sinal agora? O sinal agora é que você mate um cordeiro, passe o sangue dele lá no umbral da porta. É a mesma coisa hoje. Não importa quão bons sejamos. Não importa. Você pode dizer, bem, eu fiz isso e fiz todas essas coisas, eu paguei meus dízimos, pertenço à igreja, faço tudo isso. Deus requer o sinal para mostrar que você foi identificado com o seu sacrifício. Aquele que você afirma ter, aquele que você crê que tem. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quem é esse homem pecador que vai mudar isso e dizer: os dias de milagre já passaram? Quem fará isso e dirá que a palavra de Deus está errada? Quando ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor, porque a promessa será para vós, vossos filhos, para os que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele colocará o sinal sobre eles. Não existe crente verdadeiro que seja de verdade, crente que não tenha o sinal. Não, eu estou na igreja. Não significa. Não, entreguei meus dízimos. Não significa. Por isso nós vemos muitas pessoas frequentadoras de igreja, boas frequentadoras, bons membros de igreja que não são bons cristãos. O que é ser bom cristão? Ser bom cristão é ter o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo, vocês que nos acompanham sabem que nós estamos lendo a mensagem Futuro Lar do noivo celestial da noiva terreal. E ali disse o profeta: ter o Espírito Santo, a evidência disso é que você crer em toda a palavra e que a palavra é clara para você. O que é clara? A palavra é compreensível. A palavra é fácil de ser assimilada. Por quê? Porque Deus te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo assimila a palavra para você. E ela, no seu intelecto, no seu coração, nas suas atitudes, o Espírito Santo é o agente. Eu vou usar uma palavra um tanto quanto estranha aqui, mas o Espírito Santo é o agente fazedor, ou ele é o executor do que a palavra manda na sua vida. Então você tem a palavra na mente
para falar dela, você tem a palavra no coração para crer e arraigar e nunca desapegar, e você tem a palavra nas ações. Ora, essas atitudes que essa pessoa tem, elas são direcionadas pela palavra de Deus, mas só pode ser Deus que ajudou ele a executar isso agora. Como é que um jovem tão novo, como é que uma família num problema tão grande, como é que a pessoa em uma agitação que ninguém passaria, ela conseguiu passar? O Espírito Santo. Como é que ele teve resposta? O Espírito Santo. Como é que ele não larga por nada? O Espírito Santo. Coração, mente e atitudes. O Espírito Santo. Então ele diz: Deus colocará o sinal sobre eles, porque ele fez uma promessa. Isso faz a diferença entre o crente e o incrédulo. Ali estavam aqueles que foram selados para o reino de Deus e aqueles que foram marcados com a marca da besta. E os que foram marcados com a marca da besta não puderam receber o selo de Deus. A mesma coisa está acontecendo hoje. E vemos isso bem diante dos nossos próprios olhos. Não importa quão bom você seja, o quanto você diga que é um crente, Deus requer o sinal. Ele requereu no Egito, ele requer nesta noite. Ele o requer nessa noite, ainda assim o sinal é tão requerido nesta era como foi naquela era. Não importa se você foi um estudante da Bíblia, quão bem você pode explicar as Escrituras, Satanás pode fazer a mesma coisa. Mas lembre-se, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus requer uma coisa que é o sinal. O sinal mostra que você está identificado com o seu sacrifício, que você afirma que adora. Amém? É isso. Quando eu vir o sangue, ou o sinal, o sangue será um sinal. E ao vir o sangue, passarei por cima de vós. Mas por que aquela casa de boas pessoas teve os primogênitos mortos? Porque aquelas boas pessoas não quiseram colocar o sinal exposto, aparente. O sinal não foi pedido para ser colocado lá no fundo do quarto ou para passar na cabeceira das camas. O sinal foi pedido para colocar na porta de entrada da casa. Assim com as nossas vidas. Deus não pede para que eu tenha uma fé interior escondida de todo mundo. Na escola, ninguém sabe da minha vida. No trânsito, ninguém consegue me identificar. No trabalho, eu não me exponho como cristão. Ora, então eu não sou cristão. Sou sim. Eu amo demais. Eu gosto muito. Eu faço as coisas certinhas. Nada disso. Eu vou na igreja, eu entrego dízimo, eu faço ofertas. Isso é outro lado. Você recebe essas bênçãos de Deus, mesmo sem Espírito Santo. Deus melhora seu salário, ajuda nas suas finanças. Agora, cristão é outra coisa. Cristão é uma identificação. O diabo não vai respeitar nada na sua vida senão a presença do Espírito Santo. Aí você diz, o Senhor disse que quem estava passando para matar aí não era o diabo, era Deus. Quanto mais Deus, né? Quanto mais Deus. Só respeitará ou acatará a palavra dele expressada na nossa vida. Não, aquilo ali é a minha palavra que ele creu e, portanto, expressou. A morte estava a ponto de ferir o Egito naquele tempo. A qualquer momento. Foi um tempo realmente tremendo. Deus lhes havia mostrado graça, mostrando o seu poder e sinais. Mesmo assim, eles não quiseram se arrepender nem voltar atrás. Não queriam nada disso. Eles não creram. Não creram na mensagem que estava sendo transmitida. Deus lhes havia enviado uma mensagem, mas eles não creram.
ainda queriam continuar do jeito que estavam. Simplesmente o tipo perfeito de hoje, a mesma coisa. Todo acontecimento espiritual e todo sinal espiritual é um aviso de Deus de que algo está prestes a acontecer, se esse sinal vier de Deus. Se for feito pelo homem, não há nada nisso. Mas se for enviado por Deus, qualquer um sabe, todo mundo sabe que Deus envia um sinal. E se for um sinal sobrenatural, ele envia uma mensagem com esse sinal. Sempre o faz. Ele nunca deixa de fazer isso. Vemos coisas que não são sinais de Deus. Bem, então, não será nada, porque Deus não está nisso. Mas quando Deus está nisso, uma mensagem se seguirá a isso, e essa mensagem deve vir da Escritura. Deve ser uma mensagem escriturística, deve ser, assim diz o Senhor. Todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Então, Deus tem feito um sinal. Eu sei que as pessoas estão muito mais com medo de problemas econômicos e guerras e coisas aí, coisas até feitas pelo homem, do que o sinal de Deus. O sinal de Deus para esses dias foi Deus enviou um profeta na terra e esse profeta cumpriu várias escrituras e as pessoas estão zombando, escarnecendo, menosprezando isto e pensando que como? Deixa eu lhes dizer algo chocante, mas verdade. As pessoas estão achando que elas vão conseguir ter o sinal de Deus contra a marca da besta fazendo jejum e oração. Não. Como não? Eu vi que o senhor faz jejum com as moças, com os rapazes, o senhor chamou a igreja inteira para fazer jejum. Eu chamei gente assinalado para fazer o jejum. O que é assinalado? Aqueles que receberam a mensagem da hora. E o jejum era para quê? É para estar mais próximo de Deus. Porque se assim fosse, todo mundo que jejuasse e orasse, e aí você vai olhar também o propósito. Qual foi o propósito daquele jejum e qual o propósito daquela oração? Quais palavras estão naquela oração? Entende? Eu estou livre da marca da besta porque eu oro muito, jejum, faço campanhas nas igrejas, eu faço ofertas, eu faço votos e não creio na palavra de Deus. Ora, o sinal deve ser a palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você se apegue à palavra de Deus como o seu fôlego de vida e que isso nos livre a todos nós da marca dessa besta que está aí. Está aí, sim. Vai vir. Vai. Não. Eu podia tomar mensagem, o selo de Deus, o selo do diabo, a marca da besta, várias mensagens do profeta de Deus mostrando. Se você não tem um, já tem o outro. Não, quando vier vai ser um número, vai ser um chip, vai ser um código, vai ser uma coisa, vai ser outra. Crê no que quiser. Mas Deus tem uma mensagem na terra mostrando detalhes do sinal de Deus. Deus os abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.